Evangelho de Lucas, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 25 até o verso 35. Mas antes da leitura, queria agradecer a oportunidade, o convite de estar aqui com os irmãos, nesse período, nesses dias que o pastor Danilo Moretti não está aqui para ministrar. Para mim é uma alegria muito grande. Já conheço o pastor Danilo, sua esposa, seus filhos, seu pai, seu irmão e alguns irmãos aqui da igreja já faz alguns anos. No início aqui, na plantação dessa igreja, eu pude cooperar de alguma maneira, vindo pregar algumas vezes, tocar e cantar algumas vezes. E é uma alegria muito grande ver que esse trabalho tem avançado, ver alguns irmãos aqui que eu vi no início, que estão firmes aí até hoje, ver outros irmãos que também agora fazem parte desse trabalho. Queria dizer que é um prazer muito grande. Meu nome é Tiago, eu colaboro na Igreja Aliança do Calvário como pastor também, junto com o pastor Cunha e o pastor Thales. E vim aqui colaborar com vocês hoje, cooperar expondo esse sermão. Repito que é uma alegria muito grande estar com vocês aqui. Vamos agora então para a leitura do texto. Lucas, capítulo 2, dos versos 25 ao 35. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer o que com ele a lei ordenara, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Vamos deixar aberto aí, nós vamos estudar esse texto. Vamos fazer só mais uma oração. Senhor Deus, nós louvamos o Seu nome mais uma vez nessa noite, e agora estamos diante da Sua palavra, Senhor. E esse é o momento mais importante do culto, o momento em que somos instruídos, apacentados, consolados, corrigidos, admoestados. Que a Sua graça se manifeste aqui sobre nós, primeiro sobre mim, me dando condições, capacidade, sabedoria, habilidade, para cumprir esse papel tão importante, Senhor. O Senhor dê à sua igreja, aos irmãos aqui reunidos, um coração aberto para a mensagem. Como está escrito que devemos receber com mansidão a palavra em nós enxertada. Faz os irmãos receberem com mansidão, faz ter efeito prático na vida deles. Faz com que admirem mais a Cristo, amem mais o Senhor, e que isso tenha resultado nas vidas com suas famílias, nas vidas com seus filhos, na vida em sociedade, que os apacente até a chegada daquele último dia em que estaremos contigo, Senhor, para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu vou trazer essa mensagem. Hoje foi uma mensagem que eu preparei para levar lá na Igreja Aliança do Calvário, na época do Natal. É uma mensagem muito comum de ser pregada no Natal, né? Porque fala do cântico de Simeão, desse homem quando conheceu Jesus, ali no dia em que ele foi apresentado no templo. Mas a despeito disso, na verdade você vai ver que ao entrarmos no sermão, ele não vai tratar nem tanto de questões relacionadas ao nascimento de Jesus, mas ele vai trazer muitas instruções e aplicações práticas que servem para várias áreas da nossa vida. O exemplo do próprio Simeão, o exemplo dos pais de Jesus, Maria e José, e a visão que eles têm de Cristo, a visão especialmente de Simeão, a estima que ele tem por Cristo, vai poder fazer também a nossa estima pelo Senhor Jesus se elevar. E por isso que eu decidi trazer esse sermão aqui,
porque apesar de tratar ali, ou apesar de estar no contexto do nascimento de Jesus, as aplicações dele servem para o ano todo, não só para o período do Natal. Esse evangelho, esse relato do evangelho foi escrito por Lucas, que é chamado no livro de Atos como o médico amado. E Lucas, ele escreveu esse relato para um homem que ele já diz no início do seu relato, ele chama de excelentíssimo Teófilo. Ele dirigiu esse relato especialmente para esse homem. Por causa dessa qualificação que ele traz, excelentíssimo Teófilo, apesar de muitas especulações, provavelmente ele era um homem que ocupava um cargo muito importante no governo de Roma, no governo romano, no Império Romano, porque esse mesmo termo, excelentíssimo, é o termo que o apóstolo Paulo usa em Atos para se referir a Félix e a Festo. Então provavelmente era um homem ali da alta cúpula do Império Romano, para quem ele queria apresentar o relato do evangelho dele. E Lucas tem uma maneira muito peculiar de escrever, apesar de ele fazer parte dos evangelhos sinóticos, que tem ali uma narrativa bem parecida, Lucas vai ter suas características distintas. E ele já no início do seu livro, a gente está no capítulo 2 aqui, mas no capítulo 1, ele está dizendo a Teófilo e prometendo a Teófilo uma curada investigação, uma narração coordenada e uma exposição em ordem dos relatos do evangelho. Então Lucas, ele é muito organizado na exposição dele do evangelho, e nós já vamos poder ver isso já nesses primeiros capítulos, porque como nenhum outro evangelista, como nenhum outro que escreveu os seus evangelhos, Lucas apresenta um relato do nascimento de Jesus, que é o mais amplo de todos os evangelhos e o mais bem ordenado de todos os evangelhos. Na verdade, o relato de Lucas é o mais completo de todos os evangelhos, né? A abrangência dele é maior do relato do nascimento de Jesus. Ele fala de detalhes históricos e sociais do nascimento de Jesus, da continuidade pós-natal, tanto de João Batista como de Jesus. E ele vai falar de cânticos e discursos teológicos. Isso não aparece em Mateus. Mateus tem um relato do nascimento de Jesus também. O Evangelho de Marcos é muito direto, nem menciona o nascimento de Jesus. E o Evangelho de João, ele fala do nascimento de Jesus, mas não em uma narrativa. Ele vai relatar isso, ou vai colocar isso de forma teológica, do verbo que se fez carne. Então, dos dois evangelhos que apresentam o relato do nascimento de Jesus, de forma narrativa, o Evangelho de Lucas é o mais extenso deles. Como eu falei, uma das características distintivas do Evangelho de Lucas, principalmente no nascimento de Jesus, aqui nos seus primeiros capítulos, é porque ele vai apresentar 4 cânticos que vão tratar ali do nascimento de Jesus ou de um período anterior ao nascimento de Jesus. E esses cânticos, eles têm uma relevância litúrgica, teológica, histórica muito grande para nós e na história da igreja, né? E os nomes deles são muito conhecidos, e existem cantatas e músicas que são feitas com base no nome desses cânticos em latim, na tradução em latim da Escritura. Então o primeiro desses cânticos, desses 4 cânticos, é o cântico de Maria, que é o Magnificat, que fica no capítulo 1, versículo 46. O segundo cântico é o cântico de Zacarias, que fica no capítulo 1, do verso 68 em diante. O terceiro cântico é o cântico dos anjos, que é o Glória in excelsis Deo, glória a Deus nas alturas. E o quarto cântico, que é o cântico que nós vamos estudar aqui essa noite, é o cântico de Simeão, que vai do verso 29 ao 32, ainda que a nossa leitura foi um pouco mais ampla. O cântico mesmo, ele vai do verso 29 ao 32, e esse cântico, no latim, é chamado Nunc Dimittis, que significa agora despedes. E o contexto aqui desse cântico, o contexto da vida de Simeão, nós vemos no trecho imediatamente anterior ali ao cântico, né? Você vai ver que Jesus, ele nasceu, e que Maria e José, eles vão ao templo, eles saem de Belém, e eles vão até o templo, porque havia uma ordem bíblica, havia uma ordem na lei, e essa ordem é que havia no 40º dia da criança, a dedicação, a apresentação dela no templo. Isso está em Êxodo capítulo 13. E também a mulher deveria oferecer uma oferta de purificação. A mulher, quando tinha o seu filho por parto natural, ela era considerada impura pela lei.
e ela deveria oferecer uma oferta de purificação no 40º dia. Então, Jesus esteve aqui, provavelmente no seu 40º dia de vida. E esse é o relato, é o contexto imediatamente anterior do cântico que nós vamos estudar. José e Maria trazendo Jesus ao templo, para a dedicação dele, conforme Êxodo ordena, e para a oferta de purificação que é oferecida depois que a mulher passa por aquele período em que ela estava impura. E agora nós podemos efetivamente entrar no texto que nós lemos. Vamos ler agora do verso 25 até o verso 28. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, um homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele, revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem o que a lei ordenava, só até aí. Primeiro a gente vai descobrir, ou vamos apurar aqui, quem era Simeão, quem era esse homem que aqui é um dos principais protagonistas dessa perícope. O Novo Testamento, especialmente esse texto, nos trazem poucas informações sobre Simeão. Ele aparece especificamente aqui nesse trecho no Evangelho de Lucas. Esse homem que recebeu um privilégio tão grande, uma revelação específica, que tomou o Messias nos braços. Nós temos poucas informações sobre ele. Não é mencionado ele em nenhum outro lugar da Escritura. Às vezes, quando cita alguém que Jesus curou na Escritura, às vezes cita o nome, às vezes cita a região que ele morava, às vezes cita o nome do seu pai, de Simeão, não se cita absolutamente nada. Ele talvez seria o que chamariam aqui nesse contexto, ou que chamariam no contexto ali do início da história da igreja, da Idade Média, o homem comum. Eles chamariam de leigo, porque não fazia parte da estrutura sacerdotal, não fazia parte de nenhum cargo oficial aqui nesse contexto. Um homem leigo. Na verdade, ele é um representante para as almas de todos aqueles que temem a Deus. Ele é um representante de todos os tementes a Deus, de todos os crentes, de todos os cristãos. E o texto continua dizendo que ele era um homem comum, justo, ele era um homem este justo e piedoso, outras traduções, justo e temente a Deus. E isso aparece aqui no Evangelho de Lucas, categorizando ou qualificando José, que é o esposo de Maria, a própria Maria, Isabel e José de Arimateia, como homens piedosos e tementes a Deus. O que seria esse justo e piedoso? O justo por causa de uma conduta íntegra diante dos homens. Ele era um homem que tinha os seus papéis em dia, ele era um homem que pagava suas contas em dia, tinha suas obrigações tributárias junto a Roma em dia, era um homem bem quisto pela sociedade, de um bom testemunho, era um homem justo, era um homem íntegro, era um homem que fazia o bem, e temente a Deus, ou piedoso, relacionado a sua devoção pessoal a Deus, justo diante dos homens e piedoso diante de Deus. Era um homem que nutria em seu coração temor a Deus, que nutria uma relação pessoal com Deus, no seu conhecimento da Torá, no seu conhecimento dos profetas e dos salmos. Era um homem que nutria uma relação pessoal com Deus, se desviando do mal, se desviando do pecado. Era um homem que nutria uma vida pessoal com Deus em sua vida de oração, em sua vida familiar, justo diante dos homens e piedoso diante de Deus, por causa das suas questões pessoais a Deus. Nós já podemos tirar aqui desses dois trechos duas lições importantes. A primeira delas é que Simeão era um homem comum, e você vai ver que Deus ele traz grandes privilégios para homens comuns na Escritura. Você vai ver, com exceção de Zacarias, nenhum deles aqui tinha cargo sacerdotal ou alguma função específica no templo ou no sinédrio, porque Deus ele não faz esse tipo de distinção de alguém que é melhor ou de alguém que é pior. Espiritualmente, ou aos olhos de Deus, não existe essa dicotomia que era muito comum na Idade Média e que era muito comum nesse tempo,
e que é comum também no dia de hoje, de que aqueles que têm um cargo oficial, eles têm uma posição especial diante de Deus. As orações deles são mais ouvidas. Aqueles que, principalmente na Idade Média, havia uma dicotomia grave entre o secular e o sagrado. Então quem trabalhava na igreja era mais especial, e aquele que era um carpinteiro, um marceneiro, um médico, um trabalhador comum, era de segunda classe. Esse trecho nos mostra que não existe isso. Não existe uma classe especial diante de Deus. Não é porque a pessoa é um pastor que prega no púlpito, ou que é um diácono, que a oração dele é mais ouvida, ou que ele tem um privilégio maior diante de Deus. Na verdade, aqui esse texto mostra o contrário. Então a gente já ouviu muito, eu já ouvi falar isso. No contexto de uma igreja reformada isso não é muito comum, mas no evangelicalismo em geral, infelizmente é comum. Nós estamos passando aquela situação, meu bem, vamos levar para o pastor fazer aquela oração para nós, porque a oração do pastor ela vai chegar mais longe do que a nossa. Pastor, ora por essa situação, que ela vai se resolver. Porque o pastor tem um cargo especial, Deus vê ele de uma forma... Isso é mentira, não existe isso. Quando Martinho Lutero fez a reforma protestante, uma doutrina das que ele trouxe, que foi uma ruptura naquele tempo, foi o sacerdócio universal de todos os crentes, que rompeu com aquela visão de que os sacerdotes católicos eram especiais e tinham um acesso privilegiado diante de Deus. Lutero, na reforma protestante, trouxe essa doutrina importante para nós até o dia de hoje. Todos os crentes têm o mesmo acesso a Deus por meio de Cristo Jesus, têm as orações ouvidas do mesmo jeito. Um irmão de uma condição mais simples que ora no seu quarto vai ter a oração ouvida da mesma maneira que um homem que ora ali hoje no alto do Monte Sinai. Para Deus não importa mais lugares, como está em João 4, Ele procura os verdadeiros adoradores, que adoram o Espírito em verdade, não nesse monte ou naquele. Todos têm igual acesso a Deus. Então você não precisa, um pastor ele tem a obrigação de orar pela sua vida e de orar pelas suas situações, e a igreja em conjunto, mas você não pode pensar que a oração dele é mais especial que a sua. Você vai ver quantas orações de pessoas que não tinham nenhum cargo foram ouvidas. Ana, mãe de Samuel, entre vários outros. Não existe. A segunda aplicação importante aqui que nós podemos fazer, além de não haver uma classe especial, isso serve de encorajamento para nós. É um encorajamento isso, mas também uma advertência. Uma advertência no sentido de que você vai perceber no decorrer do texto, que Simeão, ele cita várias profecias do Antigo Testamento, ou ele não vai citar a profecia, mas ele vai fazer alusão. Fazer alusão é não citar diretamente, mas fazer menção de um texto do Antigo Testamento, no qual Cristo está cumprindo, ou seja, ele era um conhecedor da Escritura, um conhecedor das promessas messiânicas. E a advertência no sentido de que da mesma maneira que um pastor, alguém que tem um cargo oficial, um diácono, não tem um privilégio especial diante de Deus, mas é conhecedor da palavra e tem a obrigação de conhecer a palavra, a mesma obrigação recai sobre todo cristão. O pastor tem que esclarecer suas dúvidas, ele vive para isso, para se debruçar na Escritura, mas cada cristão, tal qual Simeão, tem a obrigação de ter conhecimento bíblico. Não é uma obrigação só do pastor. Então é um privilégio, porque ninguém tem acesso especial a Deus, mas é uma advertência, porque um homem simples era profundo conhecedor da Escritura. Nós devemos conhecer a Escritura, irmãos. Devemos ter uma leitura sistemática da Escritura, de Gênesis a Apocalipse, não só a caixinha de promessas, uma leitura diária. E o conhecimento bíblico é um investimento a longo prazo. Nós temos aqui 66 livros, um livro extenso. Para você começar a ver resultado de conhecimento bíblico na sua vida, vai um bom tempo. E por isso nós devemos investir na nossa leitura bíblica. Não devemos depender de pastor, de homens, o pastor está ali para esclarecer dúvida, para pregar, mas é uma obrigação de cada cristão conhecer as Escrituras, a cada ano mais, a cada ano mais. E um outro ponto é que ele era temente a Deus e justo. Como eu falei, ele era justo diante dos homens e piedoso diante de Deus. Essas duas coisas, elas andam juntas, elas são inseparáveis. Assim deve ser todo cristão.
completo. Não zelar pelo que é bom somente diante dos homens, mas diante de Deus. E a recíproca também o contrário também é correto. Não só zelar para o que é bom diante de Deus, mas também diante dos homens, não só diante dos homens, mas diante de Deus. Você deve andar com a sua vida correta diante dos homens, como Simeão, como são seus papéis, como são seus impostos, como são suas contas pagas, como que é o seu testemunho na sua vizinhança e no seu local de trabalho. Justo diante dos homens. Mas tem gente que não conhece o Evangelho e é justo diante dos homens também. Eu conheço muitas pessoas que não temem a Deus e têm uma conduta íntegra. Por isso que o texto bíblico e a Bíblia é completa, porque ela é completa dizendo que ele não era só justo, mas era piedoso. Então nós temos que andar com essas duas coisas juntas. E a sua justiça diante dos homens deve ser correta, redonda, adequada, mas também diante do Senhor. Como eu falei, do conhecimento das Escrituras, do seu temor a Deus quando você está sozinho, não tem ninguém te vendo, do seu trato com a sua família, dentro das portas da sua casa com a sua esposa e os seus filhos também. Isso é ser temente a Deus. Então as duas coisas devem andar juntas. Olhe sempre para o seu coração como ele está diante de Deus, e olhe sempre para a sua conduta. Essas duas coisas juntas se completam. Elas fazem um cristão completo, um cristão maduro, justo diante dos homens e piedoso diante de Deus. Olhe para a sua devoção pessoal a Deus. Olhe para como está seu testemunho diante dos homens. E faça a manutenção dessas duas coisas sempre. E o texto bíblico continua dizendo no versículo 25, que ele esperava, esse homem justo e piedoso esperava a consolação de Israel. O que significa ele esperar a consolação de Israel? É um termo muito bonito, mas é uma alusão a várias profecias daqueles que esperavam o cumprimento da vinda do Messias. É um título messiânico. Raiz de Davi é um título messiânico. Consolação de Israel também é um título messiânico. Ele era um homem que esperava a vinda de um Salvador. Ele esperava a vinda de um Salvador. Ele está fazendo alusão aqui com esse termo específico, consolação de Israel. Ele usa aqui o termo Christus, que significa ungido. Ele está fazendo referência a várias profecias do livro de Isaías, Isaías 7, Isaías 40, Isaías 49, Isaías 51, que falam ou que trazem ali a esperança de que viria um Consolador, de que viria um Christus, um ungido. E naquela época de Simeão, havia mais, mas havia pelo menos 3 grupos que esperavam pelo Messias. Um grupo, como nosso querido irmão citou, um grupo que esperava por um Messias político, um Messias que viria e libertaria o povo de Israel sob a opressão de Roma e traria de novo os dias de glória de Salomão e Davi, um Messias político, um Messias com poder bélico. Esse era um dos grupos que esperava, e até os discípulos de Jesus demonstravam que esperavam um Messias assim, um Messias político, que não iria padecer e sofrer na mão dos anciãos, mas que viria como um vitorioso, como Davi, como um vitorioso como Salomão. Havia um outro grupo que esperava um Messias apocalíptico, de uma aparição cataclísmica, apocalíptica, e nenhum desses dois estava correto. Nós teremos uma aparição cataclísmica de Cristo, mas quando ele retornar. Simeão era de um terceiro grupo, que esperava esse Messias em sinceridade, em oração, alguém que redimiria Israel dos seus pecados. Esperavam o servo sofredor de Isaías 53, não esperavam por receber algum bem material, por essa libertação política, não recebiam como aquele outro grupo de um Messias que viria de forma apocalíptica para vingar todo mundo. Esse grupo, que é o grupo de Simeão, que é o grupo da profetisa Ana, que aparece na perícope seguinte, era um grupo que esperava sinceramente e com piedade por um Messias que viria para a sua salvação, para a sua redenção, para perdão dos seus pecados. Por isso que diz que ele esperava a consolação de Israel, ele esperava a redenção de Israel, ele esperava aquele que havia sido profetizado, que está ali no proto-evangelho desde Gênesis capítulo 3. E uma aplicação que a gente traz aqui é que nós também devemos esperar o Messias correto.
O que nós esperamos de Cristo? Você vê que aqui tem vários grupos. A qual grupo nós pertencemos? Nós devemos esperar o Cristo correto. Nós não devemos esperar um Cristo que vai trazer uma reforma política no nosso país, no mundo. Não devemos esperar um Cristo que vai nos trazer uma prosperidade financeira, cura de todas as nossas doenças. Não devemos esperar um Cristo que vai fazer tudo o que a gente quer. Porque tinha gente que esperava um Cristo assim, e tem pessoas que esperam um Cristo assim hoje. Nós devemos esperar o Cristo das Escrituras, que nos reconcilia com Deus. O Cristo das Escrituras que perdoa todos os nossos pecados. Um Cristo de caráter redentivo. Um Cristo que apaga as nossas transgressões por meio do seu sangue. E todas as demais coisas Ele pode trazer, acrescentar. Estou dizendo que a nossa vida vai ser uma penúria, mas o Cristo que nós devemos esperar é o Salvador e perdoador dos nossos pecados, o que nos reconcilia com Deus. Essa é a nossa principal esperança no Senhor Jesus. Primeira carta de João diz: esta é a promessa que nós temos nele, a vida eterna. Esse é o Cristo que nós devemos esperar. Não devemos errar, como eles erraram aqui. Um Cristo que faria tudo dar certo na vida deles. Ele continua dizendo, ainda no versículo 25, o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo estava sobre Simeão. E aqui nós temos a explicação do porquê ele era um homem justo e piedoso. Certamente não era porque ele era melhor do que qualquer um de nós. Certamente ele era um homem justo e piedoso, não é porque ele tinha uma moralidade mais elevada do que a nossa, porque foi criado num colégio de freiras, porque foi criado dentro de uma moralidade restrita. Não. A capacidade de Simeão e de qualquer cristão de ser justo e piedoso vem porque o Espírito Santo está sobre ele. Então, às vezes nós olhamos as ordens bíblicas de amar o próximo, de perdoar 70 vezes 7, de confiar em Deus, os mandamentos bíblicos, e nós ficamos preocupados, como que eu vou cumprir isso? Certamente nós vamos errar, mas o Espírito de Deus nos dá a capacidade de amar, o Espírito de Deus nos dá a capacidade de perdoar, o Espírito de Deus nos dá a capacidade de amar a Cristo, de fugir da aparência do mal, de vencer os nossos pecados. Isso não vinha de Simeão, o texto diz: o Espírito Santo estava sobre ele, e você deve depositar nisso a sua esperança de obediência, temor a Deus e de boas obras. O fato do Espírito Santo habitar em você. O Espírito Santo não habita numa classe especial de cristãos. Efésios diz que Ele nos deu o Espírito para o qual fomos selados pelo qual fomos selados para o dia da redenção. Todo cristão tem esse Espírito e deve fortalecer-se nele através da leitura bíblica, da oração, da frequência nos cultos. E você vai poder ser justo e piedoso como Simeão. O Espírito Santo estava sobre ele, e já entrando no versículo 26, o texto diz que o Espírito Santo revelou a ele algo. E que ele, movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo. Aí a gente pode pensar, poxa, o Espírito Santo também vai trazer uma revelação para mim, igual trouxe para Simeão, né? No caso aqui, é um contexto, e os termos que são usados aqui, são os termos relacionados à ação do Espírito Santo nas circunstâncias relacionadas ao Antigo Testamento. E a revelação, esse termo movido pelo Espírito, aparece várias vezes em Apocalipse, quando o Espírito movia João para que ele pudesse ver. O Espírito levou João para a situação em que ele viu o Apocalipse. Ou seja, foram revelações que João e os profetas receberam, que foram específicas, e elas não existem mais. A Escritura está aqui. Os 66 livros, não há mais o que acrescentar na revelação de Deus. Esse período aqui é um período específico em que Deus falava de maneira extraordinária com esses homens, onde ainda não existia o cânon formado. Então, Simeão recebeu uma revelação específica para ele, que ninguém recebe mais esse tipo de revelação, porque nós temos a revelação da Escritura completa. Ele recebeu a revelação de que ele veria o Messias antes que ele morresse. O mesmo termo usado em Apocalipse para João.
E aparece 3 vezes aqui em 3 versículos, falando do Espírito Santo. E quando ele entra no versículo 27, o texto diz: e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, só até aí. Agora nós vamos tirar um pouco os olhos de Simeão, e vamos voltar os nossos olhos agora para os pais de Jesus, José e Maria, e vamos voltar os nossos olhos para o próprio Cristo. Está dizendo aqui que os pais trouxeram o menino Jesus para fazer com eles o que a lei ordenava. Então nós podemos ver aqui, vamos olhar para os pais, e para você que é pai, olhe para o exemplo aqui de Maria e José, veja a obediência deles à lei. Eles estavam em Belém, eles tiveram que andar, irmãos, eles foram de Belém a Jerusalém. A lei ordenava que eles apresentassem o menino na dedicação e que ela oferecesse uma oferta de purificação. Eles andaram 10 quilômetros com o menino no colo. Para quê? Para obedecer à lei de Deus, para serem obedientes. E nós podemos aprender aqui uma lição importante como pais. Primeiro, se eles fizeram isso é porque eles conheciam os termos da lei. Para nós sermos bons pais, cumprirmos o nosso papel como cristãos e principalmente como pais, temos que conhecer as Escrituras. É papel do pai ensinar a Escritura para o filho. Deuteronômio capítulo 6, inculcarás nele, sentado em sua casa, na mesa, andando pelo caminho, as palavras dessa lei. Eles conheciam a lei, os pais têm que conhecer a lei, e chega um ponto que quando você é solteiro, você lê a Bíblia e você não tem às vezes ninguém que você tem uma responsabilidade e obrigação de nutrir espiritualmente. Quando você se torna pai, você tem uma obrigação. Então, quando você está de pé, permanece lendo as Escrituras, você está para manter você e para manter mais a galera que está à sua volta, sua esposa e seus filhos. Eles são dependentes de você, você deve conhecer a Escritura. E eles andaram aqui 10 quilômetros para mostrar que às vezes, para cumprir alguns princípios relacionados aos nossos filhos, haverá um preço a ser pago. Haverá um preço a ser pago. Então, você fazer o seu culto familiar, você ler a Escritura para o seu filho, você investir na vida espiritual do seu filho, que é uma responsabilidade que não é da igreja, não é do pastor, é dos pais, segundo a Escritura, não é de graça, não é simples. Quando eu digo não é simples, é muito prazeroso, mas há um preço. Você vai ter que conduzir o seu culto familiar, você vai ter que ler a Escritura para o seu filho, você vai ter que corrigir, criar ele na disciplina e admoestação do Senhor. Eles andaram 10 quilômetros porque há um preço para aquele que quer ser um pai que agrada a Deus e que vai cumprir ali os requisitos de um pai bíblico. E em relação a Jesus, por que Jesus teve que ser circuncidado? Por que Jesus teve que ser dedicado no templo? Ele não era o próprio Deus. E com certeza o pastor Danilo já falou muito sobre isso aqui, que é uma doutrina muito conhecida. Cristo teve que fazer isso porque ele teve que cumprir toda a justiça de Deus. Ele teve que ser completamente obediente a Deus em todos os termos da lei. Se você lembrar, Jesus foi batizado por João Batista, o batismo do arrependimento. E João Batista disse: Senhor, eu que tenho que te batizar, o Senhor que tem que me batizar, e o Senhor vem para que eu te batize. O que Jesus diz? Em verdade te digo, que temos que cumprir toda a justiça. O quê? Eu, Cristo, tenho que cumprir toda a lei, perfeitamente. Aquilo que Adão descumpriu no jardim do Éden, quando comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, aquilo que todos aqueles que descenderam de Adão não conseguem cumprir, eu preciso cumprir completamente, para que ao morrer na cruz, os méritos da minha obediência, que eles nunca vão poder cumprir, eu impute a eles no momento em que eu morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Então Cristo cumpriu toda a justiça. Isso aqui mostra que ele cumpriu toda a justiça e foi plenamente obediente, porque agora diante de Deus, em Cristo Jesus, nós somos considerados como
plenamente obedientes diante de Deus. Nós só vamos poder entrar no céu por textos como esse, porque só pode entrar no céu alguém perfeito. Não pode haver alguém que tropeçou em qualquer jota ou tio da lei que vai poder entrar no céu. Ninguém. Cristo obedeceu toda a lei e não tropeçou em um jota e um tio diferente de nós, para que essa justiça dele fosse imputada a nós, e agora nós tivéssemos diante dos olhos de Deus uma perfeita obediência e dignidade de entrar nos céus, vestido com a justiça de Cristo. Nós somos considerados diante de Deus como perfeitos, e agora podemos entrar no céu. Cristo estava cumprindo toda a justiça aqui de Deus, e nós podemos ter segurança nisso. Agora vamos ler do versículo 28 ao 32. 28 ao 32. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Você vê que, passando tudo isso, Simeão viu José, Maria, o menino no templo. O que Simeão fez? Tomou o menino nos braços. O que significa esse tomar o menino nos braços? É uma expressão afetuosa. Tomar o menino nos braços é uma expressão de amor, uma expressão de afeto, uma expressão de carinho. Se você for ver o relato do nascimento de Jesus em Mateus, capítulo 2, versículo 11, quando os magos do Oriente se prostraram, encontraram a criança, eles se prostraram diante da criança, se curvaram, porque quem estava ali? O Santo de Deus. Quem estava ali? O Santo, justo e perfeito Deus encarnado, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade. Então eles se prostraram. E essa é a posição correta diante de Deus. Mas o que Simeão fez? Simeão se prostrou? Não, Simeão fez o contrário. Simeão abraçou o menino. E isso é algo muito importante para o nosso equilíbrio na nossa relação pessoal com Deus, que é às vezes uma relação destemperada, de pessoas que vivem com medo de Deus, de pessoas que pensam que Deus é um Deus distante e que vai jogar um raio na cabeça deles se eles fizerem alguma coisa errada, de pessoas que têm um temor e um medo, que não é o medo que a Escritura quer que tenhamos, ainda que tenhamos que temer a Deus, mas nós temos que equilibrar esse temor com a postura de Simeão, que abraçou o Filho de Deus, que nós devemos nutrir uma relação afetuosa com Cristo, uma relação de proximidade com Cristo. Ele é santo, mas nós devemos nos aproximar dele com confiança, nós devemos nos aproximar dele, como ele disse para os discípulos: eu não vos chamo mais de servos, eu vos chamo de amigos. Hoje nós somos amigos de Deus e amigos de Cristo. Então você deve temer o Senhor, mas você deve nutrir uma relação de muita proximidade com Ele, de muito afeto, de muito carinho. Paulo, em Filipenses capítulo 3, disse: eu tenho por perto todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Ele usa um pronome possessivo para mostrar esse afeto. Os discípulos a caminho de Emaús, por exemplo, quando chegaram ali no final da caminhada, e Jesus ia partir por outro caminho, o que eles disseram? Não, Senhor, não fica não vai embora não, fica, se faz tarde, fica conosco, por ter uma relação próxima com o Senhor. Você deve nutrir isso, meu irmão. Você tem acesso irrestrito a Deus por meio de Cristo, e não deve ficar pensando que Deus vai jogar um raio na sua cabeça. Não vos chamo de servos, mas vos chamo de amigos. O Novo Testamento inaugurou o que está escrito em Romanos. Nós podemos chamar a Deus Abba, Pai, Pai amado, Pai querido. Esse é o nosso Deus. Então, nós temos que temperar a nossa relação com Deus com essas duas coisas, e não viver amedrontados, sim, temer o pecado, saber que o nosso Deus é santíssimo, e que os serafins tapam a face diante dele, mas que o nosso Deus é um Deus com quem nós devemos apresentar as nossas intimidades,
e é o nosso amigo. Cristo é o nosso amigo. Quão bondoso amigo é Cristo. E foi o que Simeão mostrou aqui. E você vê que logo depois, ele não só mostrou esse amor, como ele tomou Jesus nos braços. E o texto, no versículo 28 diz, ele tomou a criança nos braços e louvou a Deus dizendo, para mostrar o quê? Que o Evangelho é sinônimo de alegria. Nós temos os 4 primeiros, nós temos aqui nos 2 primeiros capítulos 4 cânticos, que não são cânticos de lamentação, como em Salmos, Salmo 38, 89, são cânticos de alegria, porque o cristão não deve ser triste. Então às vezes ter uma visão assim de Deus, como um carrasco, a gente vive uma vida triste, oprimida, desanimada, pensando que o Deus está o tempo inteiro com um aguilhão atrás de nós. O Evangelho é alegria, o fruto do Espírito é alegria. Ele veio não para nos condenar, mas para nos salvar. E nós devemos ser cristãos felizes. Uma das marcas do cristão é alegria. Você deve ser feliz por ser cristão, alegre por conhecer o Evangelho, e não viver triste, oprimido, abatido. E eu sei que nós temos provações e que o pecado nosso nos entristece todos os dias, mas devemos saber que o Evangelho, ele é alegria, é a boa notícia, e não a má notícia. E você deve viver feliz por ser cristão, alegre por ser cristão. Você não está fadado a ser cristão o resto da sua vida. Eu estou condenado a ser cristão o resto da minha vida, não. Você tem o privilégio de ser o cristão o resto da sua vida, e você deve ser alegre por isso. Nós vamos ver aqui no restante da fala de Simeão, por que nós devemos ser alegres. Ele diz, agora Senhor, podes despedir o teu servo em paz, segundo a tua palavra. Quando ele diz agora Senhor, ele não usa um termo que é comumente usado para Deus no Novo Testamento, que é Kyrios, que é o Deus de poder e autoridade. Ele usa despotes, que é dono, amo. Ele está querendo dizer, meu dono, me despede dessa vida, me demite dessa vida. O Senhor é o dono dos meus dias, é o proprietário dos meus dias. Agora chegou a hora da minha demissão. Senhor, eu vi o Salvador, agora eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de mais nada. E a palavra-chave aqui é completude. Ele falou, agora Senhor, podes despedir, como se ele dissesse, eu não preciso de mais nada. Como se Simeão dissesse, eu vivi para ver isso, Senhor, eu vivi para ver isso. Essa é a maior realização da minha vida, Senhor. Os meus olhos viram a tua salvação. Tá bom, não preciso de mais nada, não preciso de mais nada. Pode ser que Simeão já tinha conquistado muitas coisas. A Bíblia não fala de quem ele era especificamente, a profissão dele, mas certamente ou tinha uma esposa, uma família, já tinha vivido muitas alegrias. Talvez já tinha feito um tour lá por Roma, conhecido ali as dependências ali da morada do imperador. Já tinha vivido muitas alegrias, mas aqui para ele, esse momento foi o momento da vida dele. O grande momento da vida de Simeão foi o quê? Eu conheci o Salvador. Agora pode me matar, Senhor, pode me levar. E isso deve trazer uma lição para nós também. Conhecer a Cristo é a maior realização da vida de uma pessoa, porque nós temos muitas realizações. Eu me lembro até hoje do nascimento da minha filha, me lembro até hoje do dia que eu comprei um carro, me lembro até hoje de um aumento salarial, e você certamente também teve muitas alegrias. Essas coisas são espetaculares, a gente luta tanto para conquistar elas, e nós devemos nos alegrar com todas elas. Não é pecado ficar feliz porque ganhou um aumento, não é pecado ficar feliz porque conseguiu um carro novo, não é pecado de jeito nenhum, mas a maior alegria nossa deve ser a alegria de ter conhecido o Salvador, como Simeão. Pronto, podes me despedir, Senhor, agora eu estou satisfeito. Foi o que ele quis dizer aqui, eu estou completo, realizado. Ter conhecido a Cristo deve ser a nossa grande realização, meu irmão. Então é bom a gente sempre olhar para trás.
quando o Evangelho chegou até o nosso conhecimento, nós tivemos os nossos olhos abertos. Você se lembra da grande alegria que invadiu o seu coração? Como na parábola daquele homem que colecionava pérolas, encontrou uma pérola tão preciosa que ele vendeu todas as outras para ficar com aquela pérola. O Evangelho é isso para o cristão. É a maior realização da vida dele. Não é um detalhezinho. Bom, eu comprei a casa, comprei um carro, tenho uma família. Agora falta só a cereja do bolo. Jesus. Não. Jesus não é a cereja do bolo. Jesus é o bolo inteiro. E nós devemos ter essa... Mas por quê? Poxa, que exagero. Porque todas as coisas que nós recebemos nesse mundo, há uma explicação lógica para isso. Há coisas que nós recebemos nesse mundo... O filho, o carro, a casa, elas são todas transitórias, todas elas vão passar. E os reflexos dessas coisas vão passar nessa vida. O dinheiro a gente gasta, o carro a gente troca e vai se deteriorar, depreciar. Os filhos vão crescer, casar, vai embora de casa, ter a sua vida. Agora Cristo nos traz benefícios eternos. Quando você partir dessa vida, fechar os seus olhos, morrer, aí você vai conseguir começar a desfrutar dos benefícios assim mais espetaculares que Cristo traz, que estão para além dessa vida. Por isso nós devemos nos alegrar mais nele, porque nós recebemos um triunfo que vai além desse mundo e dessa existência. Uma reconciliação com Deus e uma vida pelos séculos dos séculos de plena alegria e satisfação. Por isso nós devemos ter ele como a grande conquista e a grande alegria. E ele continua dizendo aqui: Senhor, despede em paz o teu servo segundo a tua palavra. E antes de entrar nessa questão, que você tenha isso, porque pode ser que tenham irmãos aqui que ainda, pessoas aqui, que estejam procurando essa alegria em alguma satisfação terrena, natural, humana. O dia que eu alcançar esse dia eu vou ser uma pessoa feliz. O dia que eu conseguir essa formação acadêmica eu vou ser feliz. O dia que eu tiver um filho eu vou ser feliz. Você vai ter muita alegria, mas você não vai ser pleno. E se você continuar buscando nisso, eu tenho uma má notícia para te dar. Você nunca vai encontrar essa plena satisfação, esse pleno gozo. Essa plena alegria e satisfação, ela só pode ser encontrada em Cristo Jesus. Só em Jesus Cristo. Então, você pode encontrar nele, crendo nele. E ele disse: despede em paz o teu servo segundo a tua palavra. Ele está dizendo que ele agora podia morrer em paz. Você vê, a morte é o carrasco da natureza. A morte é retratada com aquele aguilhão, uma touca preta, porque a morte é terrível. A morte, ela traz assombro. O homem tem medo de tudo aquilo que é misterioso. E mesmo para nós que somos cristãos, os transes de morte são terríveis, a dor, a angústia. Mas esse homem agora estava olhando, depois que ele conheceu a Cristo, ele olhou a morte com outros olhos. Ele até usou um eufemismo: despede o teu servo. Ele fala até com elegância. A morte não tinha mais aquela feição assombrosa para ele. A morte agora é mais uma etapa para ele. A morte agora não tem mais aquela carranca para ele. E agora ele pode morrer em paz. Em paz. E nós não devemos temer a morte. Eu tenho medo das dores da morte, do jeito que ela vai ser, se vai ser num acidente. Eu tenho preocupação de quem fica, da minha filha, da minha esposa, mas nós não devemos temê-la. Cristo nos tira o temor da morte. E ele estava seguro agora. E eu já avancei, eu vou caminhar para o fim já. Ele estava em paz, ele tinha segurança da salvação, ele estava seguro. Você deve ser seguro da sua salvação, meu irmão. Não é errado, não é presunção ser seguro da sua salvação. Eu estou seguro da minha salvação. Nossa, mas que orgulho ser seguro da sua salvação. Que orgulho que é esse? Que vaidade que é essa? Você confia demais. Como assim seguro da salvação? É justo e é correto um cristão ter segurança da sua salvação.
Romanos capítulo 8, do versículo 35 em diante, é um tratado da segurança da salvação. Quem nos separará do amor de Cristo, a fome, nudez, o perigo, a espada? Ou seja, Paulo estava dizendo, eu estou completamente seguro que eu estou salvo. Se você creu em Cristo, se arrependeu dos seus pecados e hoje vive uma vida transformada, não tenha medo. Se você não tem segurança da salvação, das duas uma: ou você não teve seus pecados perdoados e precisa se arrepender e crer, ou você ainda não entendeu a eficácia do sacrifício de Cristo. Quando Cristo morreu na cruz, o que ele falou? Falta mais um pouquinho, gente. Agora faz a parte de vocês, agora que vai dar certo. Não. Quando ele morreu na cruz, ele disse, está consumado. Ou seja, tudo que tinha para ser feito eu fiz, acabou. Não há nada para se acrescentar à obra de Cristo. Então você pode ser seguro da salvação, você pode dormir em paz. Colossenses diz que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. A sua vida eterna está guardada em um lugar. Quem que está guardando essa vida, que às vezes você tem medo de perder? Está escondida com Cristo em Deus. Deus é que guarda a salvação de um cristão. As ovelhas eu as tenho nos meus braços e ninguém pode arrebatar elas das minhas mãos. Tenha segurança da salvação, não como uma atitude de presunção, mas como uma atitude de compreensão de que o sacrifício de Cristo foi tão pleno e tão perfeito, que ninguém pode te tirar mais dessa condição. Agora vamos caminhar para o fim aqui. Vamos já para o final do verso, eu vou pular um trecho aqui, senão vai ficar muito tarde. Do verso 33 ao verso 35. Estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado para a ruína e para o levantamento de muitos em Israel, para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de todos os homens. Aí Simeão vai colocar uma gota amarga nesse cálice doce de José e Maria, e vai dizer que esse menino seria um alvo de contradição. Antes eu não passei aqui, mas que ele seria a salvação dos gentios, não só do povo judeu, e seria alvo de contradição, que ele seria contraditado, que ele seria alguém que seria resistido, odiado, e que foi o que aconteceu do início ao fim do ministério de Jesus. E que esse menino, ele foi colocado, posto, predestinado aqui. Como Cristo morrer na cruz não foi um acidente, foi predestinado, predeterminado que isso acontecesse com ele. E ele foi predeterminado para que ele, como Simeão diz, manifestasse os pensamentos dos homens, alguns para a ruína, outros para levantamento. Ele está querendo dizer assim, esse menino foi posto, como Isaías diz, como uma pedra eleita e preciosa. Alguns manifestarão o pensamento desse menino como uma pedra eleita e preciosa, uma rocha de salvação, e para outros ele será uma rocha de escândalo, uma rocha de destruição. Para uns ele vai ser uma rocha sobre quem vão edificar a sua vida eterna, e vão correr as chuvas, soprar os rios, soprar os ventos e correr os rios, e não vão derrubar essa casa, uma rocha de segurança. Para outros vai ser uma rocha que no contexto da profecia de Isaías, é uma rocha que cai de um desfiladeiro e esmaga uma pessoa. Que Cristo seria aroma para a morte e aroma para a vida, e que manifestaria os pensamentos dos homens no sentido de ou ser para eles uma pedra preciosa, ou ser para eles uma pedra de ruína e de destruição, que são termos soteriológicos aqui. E não existe neutralidade no Evangelho, irmão, não existe neutralidade no Evangelho. Ou Cristo é para nós uma pedra de salvação, ou Ele é uma rocha de destruição. Como isso? Para concluir, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia rapidamente em Mateus 16, no versículo 13, porque esse texto exemplifica bem o que significa isso. Volta um pouquinho, Mateus 16, do 13 em diante.
Por que que Cristo não existe neutralidade no Evangelho? Ou Ele é para nós, ou Ele não é. Versículo 13, 16, 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas. Só até aí. Não existe neutralidade no Evangelho, porque mais cedo ou mais tarde, para todos os homens que viajam nesse mundo, eles vão se encontrar com essa pedra, com essa rocha, que é Cristo. E ela vai ser para eles uma rocha de salvação ou uma pedra de destruição. E essa pergunta, para tornar isso mais ilustrativo, é a pergunta que é feita para todos os homens que pisam nesse mundo. A pergunta que Jesus fez aos discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Aqui está a resposta, como que eles falam, de $1 milhão, de muito mais de $1 milhão. Aqui está a resposta dos tesouros jamais vistos. E vós, quem dizeis que eu sou? Quem Cristo é para mim? Quem Cristo é para você? Tem até algumas respostas que são interessantes. Você vê que os discípulos responderam: olha, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é João Batista. E tem pessoas que consideram Jesus, não, Jesus foi um bom homem, Jesus foi um mestre e um exemplo para toda a humanidade. A resposta é errada. Essa resposta torna Cristo uma pedra de escândalo. A resposta correta é a resposta de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não, o Senhor não é Elias e o Senhor não é João Batista, porque eles são homens. O Senhor é o que ia ungido, que seria enviado, o Filho de Deus encarnado, o próprio Deus em carne que nos salvaria dos nossos pecados. Essa é a resposta correta. Se você já respondeu isso, se Cristo para você é o Filho do Deus vivo, Jesus te responde aqui com esse texto: bem-aventurado és tu. Você encontrou essa pedra, essa rocha eleita e preciosa. Mas se Cristo ainda não é isto para você, que Ele seja nessa noite. Que Ele seja nessa noite. Ele pergunta para você nessa noite: e eu? E você, o que diz de mim? Responda como Pedro. Romanos capítulo 10 diz: se com teu coração creres e com tua boca confessares que Jesus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Responda essa mesma resposta aqui que Pedro deu para Cristo, que te pergunta essa noite: quem eu sou para você? E você vai poder encontrar essa mesma alegria que Simeão encontrou e falar: Senhor, eu acho que eu ainda vou ter muitas realizações nessa vida, mas eu estou satisfeito com o Senhor. Podes despedir o teu servo. Se você é cristão, se você já deu essa resposta para Cristo, vamos nutrir essa alegria que Simeão teve aqui pelo Senhor Jesus. E você que não se entregou a Cristo, não se arrependeu dos seus pecados, não creu nele, responda de forma positiva que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se arrependa dos seus pecados e você vai ser pleno como Simeão foi pleno. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e fazer uma oração. Senhor Deus, que o Senhor traga essa alegria no nosso coração, a alegria da Tua salvação, a alegria de termos conhecido Cristo, o Filho do Deus vivo. Não estejamos com o sentimento de ser fadados a sermos cristãos nesse mundo, mas nos faz sermos alegres, Senhor, por virmos à igreja aqui aos domingos, por termos irmãos em Cristo, faz sermos alegres por termos uma Bíblia em nossa casa e crermos na eficácia dela, nos faz ser alegres
por conhecer essa verdade que transpassou os séculos e que permanece viva. Nos dá a alegria da salvação. Nos faz dizer como Simeão: podes despedir o teu servo em paz. Nos faz ser plenos e alegres em Ti, Senhor. E alcança aqueles que ainda não têm essa plena alegria que é ofertada todos os dias a todos os pecadores, para que conheçam essa tão grande salvação, estejam garantidos, satisfeitos também, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe a todos.